Semana passada eu comentei que essa semana a gente resolveria questões com foco nas questões de programação, só que, assim como vocês, eu fui surpreendido com esse simulado que vai ocorrer na segunda-feira e na outra segunda-feira outro simulado. Então eu vim aqui trazer para vocês algumas questões, algumas maneiras de resolver as questões de programação e para vocês não irem fazer a prova sem preparação nenhuma simulado, né, vocês tirarem pelo menos algum proveito da experiência de fazer esse simulado. Então vamos lá. Vamos lá, vou dar uma resumidinha aqui no que a questão fala, que ela introduz o quê? Ela fala sobre uma equipe que participa da UBR modalidade prática, assim como pestinhas, e como vocês viram, né, um dos objetivos, um dos desafios da UBR prática é você conseguir seguir a linha no piso branco, você conseguir seguir essa linha preta. Então vamos lá para o que a questão pede. Ele fala aqui, uma das tarefas primordiais para cumprir o desafio é fazer com que o robô seja capaz de identificar e seguir uma linha preta em uma superfície branca. Vamos lá. E a equipe escreveu o código abaixo. O código abaixo eu vou passar o slide já já. Mas primeiro vamos ler o que a questão pede. O robô utilizado possui dois sensores que identificam cores e por isso pode identificar a linha preta na arena branca. Quando o sensor está no branco, ele retorna 0. Quando ele está no preto, ele retorna 1. O que o robô fará quando ambos os sensores estiverem em cima da linha preta? Aqui, ó. Esse é o código que a questão fala que a equipe fez. E vamos lá. Por que vocês não precisam se assustar com esse tipo de questão? Para você produzir um código desse, você tem que ter meio que dominado a linguagem na qual você vai fazer, né? Então vocês conseguem fazer um código na linguagem do Mindstorms, que foi o que a gente aprendeu durante o curso. Só que aí essa linguagem, aí nessa questão, que a questão pede é em Python. Só que o que acontece? É muito mais fácil você conseguir ver o que o código está realizando do que você fazer escrever o código por si só. Então eu vou passar aqui para vocês um guiazinho de como você consegue ler esse código aqui em Python. Vamos lá. Vamos lá, vamos passo a passo. Essa primeira linha de código, ele fala from GPIO0 import line sensor e motor. O que é isso? O Python, ele é uma linguagem que ele possui várias bibliotecas que você pode importar para o seu código já prontas, onde nelas a gente vai ter funções, métodos, objetos que a gente vai poder utilizar. Nesse caso, para ele programar esse robô, ele importou aqui os objetos sensor de line sensor, que no caso seria o sensor da linha, sensor de cor, e o motor. Ele importou dessa biblioteca aqui chamada GPIO0. Então, a partir de agora, esse código tem essas duas propriedades. Vamos seguindo. Ele vai inicializar, lembrem de sempre prestar atenção nos comentários. Nas linguagens, sempre, quando tem uma linha de alguma coisa que tem uma cor mais fraquinha, é um comentário. Então, vamos lá, esse comentário diz o quê? Inicialização dos sensores e motores. Então, esse trecho do código vai fazer o quê? Vai inicializar os sensores e motores. Vou explicar para vocês alguns conceitos agora. Temos 4 linhas. Cada linha dessa, essa primeira palavra, essa primeira variável, antes do igualzinho, é uma variável. E variável vocês já viram na linguagem do Mindstorms, retratada como essa maletinha aqui. Nesse código aqui, por exemplo, ela está fazendo o quê? Ela está recebendo o valor 2, a variável num, e depois essa variável é usada para definir as rotações do motor e depois é usada para ser agregada a outro valor. Então a gente sempre trabalha em cima das variáveis. A variável serve para a gente trabalhar sobre elas. E ela armazena valores, né? Inclusive. E vamos lá, o que essa variável armazena? Ela armazena um line sensor 17. E a outra variável armazena line sensor 18 e o motor esquerda. O motor esquerdo armazena um motor passando duas coisas dentro dele e o direito também armazena um motor. Então, vamos lá. Ele importou o line sensor e o motor. Nesse caso, o line sensor e o motor podem ser vistos como objetos. O que são objetos? Sempre que a gente vai se referir a um sensor, a gente pode usar todos os blocos que tem como se referir a um sensor, né? Aqui no Mindstorms. Então a gente pode pegar e se referir e pegar a reflexão de cor do sensor. Por exemplo, isso aqui é um objeto do sensor de cor. Em outras linguagens, a gente tem que atribuir esse objeto a uma variável para a gente poder usar ela. Então é como se isso daqui fosse a variável referente ao sensor de cor e a gente vai usar ela para o quê? A gente pode usar ela em operações lógicas, em diversas situações. Vou dar um exemplo aqui. Em Python, variáveis, a gente já sabe, ele armazena diversos valores, e aqui é um exemplo de objeto. No caso, isso daqui vocês não precisam se preocupar, porque como o objeto que ele está tratando foi importado de uma biblioteca, a gente não tem que se preocupar com o que é isso daqui. A gente se preocupa com a declaração do objeto. Que é o quê? Se eu tivesse importado, esse objeto não ia estar aqui. Mas aí tá vendo que como eu não importei nada, o objeto tem que estar aqui para ele se referir, né? Então vamos lá, o objeto pessoa ele tem diversos parâmetros que você vai ter que passar como argumento quando declarar ele. Então sempre que eu vou declarar uma pessoa, eu tenho que dizer o nome, o sexo e o CPF de acordo com esse objeto. Então, vamos seguindo aqui na questão. Isso aqui é um objeto sensor de linha que ele está passando o parâmetro 17. Até então a gente não sabe o que são esses parâmetros de sensor de linha, mas
Vamos supor que é a porta onde ele está conectada, né? E no motor ele passa para o forward 23, forward significa ir para frente e backward significa para trás. Vamos lá, então vocês entenderam que a gente vai operar em cima dessas variáveis para falar sobre o que o sensor está tendo de valor. Então, além disso, esses objetos eles têm métodos que você pode acessar. Pronto, esse objeto aqui, a gente vai poder acessar a medida, pode comparar, pode calibrar, e a gente pode acessar vários métodos, como por, reflexão e tal. Aqui a gente vai ter os métodos, só que a gente vai ver isso mais para frente. Logo após ele declarar essas variáveis com os objetos, ele vai fazer o que é isso? Isso daqui é uma função. No Python, as funções são declaradas com a palavra-chave def. E ele vai definir essa função, que o que é uma função? A gente viu na linguagem do Mindstorms, ela sendo usada como myBlocks. Então vamos dizer que eu quero transformar esse trecho da programação em um bloco para usar depois. A gente sabe que a gente vem aqui e cria um myBlock. Aqui a gente está declarando uma função que a gente vai poder vir aqui depois pegar aqui no azulzinho e usar. Só que em Python a gente faz essa declaração como? A gente cria o def, bota o nome da função, fecha os parênteses. Se tiver algum parâmetro para ser passado na função, passa aqui dentro. Parâmetro é o quê? Parâmetro é isso daqui, ó. Quando lembra que a gente vai criar um myBlock, a gente pode passar um parâmetro aqui. E aí dentro dele a gente vai poder, sei lá, aqui as opções, número. Dentro desse parâmetro, a gente vai poder colocar esse parâmetro para ser referente a alguma das variáveis ou alguma das unidades que a gente vai usar dentro do código. Mesma coisa. Se eu quisesse usar algum valor aqui dentro do código, eu ia ter que passar aqui dentro como um parâmetro. Então seguimos, né? Nessa função seguir linha, tem uma sequência de operadores chamado de if else. Então primeiro eu vou mostrar mais algumas estruturas de Python para vocês. Já vimos objetos, temos as estruturas. As três estruturas que eu selecionei aqui foram o for. O for no Python é a mesma coisa do loop. Então se a gente vai usar aqui for, se a gente vai usar aqui o loop, a gente define um valor para ele parar. Então, por exemplo, 5. No Python a gente faz o quê? A sintaxe. Sintaxe, o que é sintaxe? É a maneira como você escreve uma linguagem. As regras e as normas para você escrever uma linguagem. Então, o loop, ele se define com for. Aí você tem que, nesse caso, for i, ele vai ter uma variável que vai ser chamada de i. Vamos lá. Esse i, ele vai aumentando conforme vai passando as vezes. Então, o for i em range 5 significa que ele vai fazer 5 vezes o que está dentro dele. O que está dentro dele no Python a gente faz o quê? A gente bota os dois pontos no final da estrutura e indenta. O que é indentar? É quando você dá esse espacinho, normalmente a gente usa tab, entre a linha onde está o começo da estrutura e o que vai estar dentro da estrutura. Tudo que eu colocar aqui fora, ele vai ser considerado extra, ele vai ser considerado para você fazer depois que você terminar de repetir esse ciclo. Então vamos executar aqui essa programação. Ó, então o que ele fez? Ele imprimiu o i. O i ele vai começar, vai ter 5 i's, só que ele não vai começar do 1, ele vai começar do 0. Então a gente tem o primeiro i é 0, o segundo é 1, 2, 3 e 4. E esse i ele não precisa ser necessariamente chamado de i, ele pode ter vários nomes. Se eu botar J, aí aqui eu coloco assim o J e eu rodo, ele vai fazer a mesma coisa. Ó, executando a programação. Então já entendemos sobre a estrutura do for. Outra estrutura de repetição também é o while. Ela bem parecida com o for, só que a diferença é que no lugar de você definir um parâmetro tipo 5 e você vai parar quando você tiver feito 5 vezes, no while você define enquanto, while significa enquanto. Então você define o que precisa estar acontecendo para o seu programa estar dentro do loop. No nosso caso aqui, a gente define que a variável i é igual, recebe o número 0, e enquanto o i for menor que 5, ele vai imprimir o i e vai somar o i com ele mais 1. O que significa? I é igual a 0, então, enquanto o i for menor que 5, ele vai fazer. Se o i é 0, 0 é menor que 5, então ele vai fazer. Aí ele vai imprimir o 0. Depois ele vai somar mais 1, aí vai voltar. O i é menor que 5? Vai ser 1, porque ele somou mais 1. Então, enquanto ele for menor que 5, ele vai fazer. Eu vou rodar aqui para vocês verem. Ó, enquanto ele era menor que 5, ele continuou fazendo. Assim que ele se igualou com 5, ele já tornou essa declaração aqui falsa. Então ele parou de fazer a execução da programação. Assim funciona o while. Vamos ver agora o for. O if, ele tem o mesmo formato de estrutura. O que eu quero dizer com o formato de estrutura, né? Ele termina com 2 pontos e deita ainda do que está dentro é o que está dentro. Do que está dentro da indentação. Então, mas ele funciona como, né? O if, ele vem acompanhado quase sempre do seu irmãozinho else. If significa se. Então, onde podemos chegar? Nesse exemplo aqui, a variável exemplo tem o nome Fuxica. E no if, o if ele se caracteriza por esses dois membros aqui. A palavra-chave if e os 2 pontos. Entre eles dois vai ter uma afirmação. Nesse caso, a afirmação diz o quê?
exemplo é igual a João. Só que tá errado, né? Porque o exemplo não é igual a João, o exemplo é igual a Fuxica. Se o exemplo fosse igual a João realmente, se eu viesse aqui e mudasse para João, ele ia fazer o quê? O que está identado nessa primeira parte aqui, que é print, o exemplo é João. Só que, como o exemplo é Fuxica, ele vai cair no else, que é a negação dessa afirmação. Que significa, por exemplo, se não. E ele vai fazer o quê? Ele vai executar a programação que diz que o exemplo não é João. A gente pode comparar no Mindstorms com o switch, que ele vai dar um resultado se for tal afirmação verdadeira e um resultado se for falsa. E também pode passar outros parâmetros, tipo, a gente pode passar resultados lógicos, mas também textos. Naquele exemplo é um texto. Se o valor for igual a João, eu passaria aqui João. Além de if e else, a gente também tem o elif. O que é elif? O else ele vai ser executado se a primeira expressão for falsa, né? Se o if for falso. E o elif é como se fosse uma segunda opção. Então, por exemplo, nesse caso aí o exemplo é Fuxica, só que eu tenho uma dualidade de que ou o exemplo é João ou não é. Só que eu queria dar uma opção para se o exemplo fosse Fuxica, eu colocar, eu vou fazer tal coisa, que no caso seria dizer o exemplo é Fuxica. Então o que eu faria? Antes de falar else, eu venho aqui e coloco elif, que é a junção do else com o if. Então, if exemplo igual a João, ele vai printar o exemplo é João. Se não, se, é como se fosse um se não, se. Se não for, o exemplo não foi igual a João, e se, aí eu vou pegar e vou colocar outra afirmação aqui, que no caso seria exemplo igual a Fuxica. Tá aqui, Fuxica. Aí eu venho aqui e printo o exemplo é Fuxica. Eita, Fuxica. Então pronto. Se o exemplo for João, ele vai dizer o exemplo é João. Se não, e o exemplo for Fuxica, ele vai dizer o exemplo é Fuxica. Se não for nenhum dos dois, ele vai dizer o quê? O exemplo não é João, eu vou colocar aqui, não é João e nem Fuxica. Entenderam? Aí esse daí é o if else e também o elif. Vou dar um exemplo também agora de como os objetos eles funcionam dentro do Python, né? Vamos lá. Aqui está o código de um robô da gente. Ele não é na mesma importação desse exemplo da questão, mas a gente tem aqui o motor direito está recebendo um motor, um objeto da classe motor, e ele passou seus argumentos. Né? O motor da roda direita, eu comentei. Vou dar um espaço para analisar. Vamos lá. Como a gente tem um motor direito, motor esquerdo, o robô, os sensores. Quando a gente vai ver uma informação, por exemplo, do sensor, a gente digita sensor de cor direita, por exemplo, ponto, e aí ele vai aqui abrir, pelo menos no VS Code, quais são os métodos que eu posso usar. Eu posso usar o ponto color. Ponto color eu fiz parênteses porque é um método. Ponto color faz o quê? Ele vai retornar a cor que eu estou vendo no meu sensor. Eu posso dar o ponto reflection, que vai dar a reflexão que eu estou vendo no meu sensor. Então, sempre que a gente tem um objeto, o objeto que foi criado em outro arquivo, por outra pessoa, que é importado, ele vai ser tratado assim. Você vai dar um ponto e vai escrever qual o método desse objeto, porque o objeto ele vai ter os seus métodos, qual desses objetos você quer usar. Eu posso usar motor, direito, ponto, run. Aí o robô, o motor direito vai começar a rodar, e aí eu tenho que implementar a programação para ele parar, no caso. Mas aí pronto, então a gente usa esse ponto e usa os métodos da classe dessa maneira no Python. Assim como da mesma forma que eu expliquei que as funções são equivalentes aos myblocks, como a gente usaria esse myblock. Porque no Mindstorm, você cria um myblock, ele vai ficar aparecendo aqui no azulzinho pronto para ser usado, né? No Python, a gente cria uma função, então, aqui no Mindstorm, no Python a gente cria com a palavra-chave def, dá um nome para a função, botar minha função, não pode usar essa CCD, minha função, e dá 2 pontos. Dentro da função eu vou colocar o que eu quero fazer. E sempre que você declara uma função, você tem que colocar esses parênteses no final. Ela se caracteriza por isso. Então, vamos lá. Minha função, eu vou querer que ele printe o nome JP. Pronto, minha função vai fazer isso. Para usar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, chamar a função. Como eu chamo a função? Eu escrevo exatamente o que está aqui, ó. Minha função, e eu abro e fecho parênteses. Minha função, abre e fecho parênteses. Pronto, chamei a função. Então, no caso, ele vai executar esse print JP. Essa funciona a chamada de funções. Tive que cortar o vídeo em dois, porque o YouTube não deixa mais de 15 minutos. Então, a parte 2 tá aí na sequência.